Olá, como é que você tá aí do outro lado? Eu espero que bem. Eu tô muito feliz em poder te dar as boas-vindas ao episódio especial de Universo Trans Podcast. Um lugar onde a gente vai falar sobre assuntos pertinentes à comunidade trans a partir de um ponto de vista científico, psicológico e pessoal, de forma irreverente e acessível a todas as pessoas. Se interessou? Fica mais um pouco com a gente. Pra quem não me conhece, o meu nome é Anira Niara, eu tenho 28 anos, eu sou uma travesti negra de pele marrom, de 1,80 m, magra. Nesse momento, eu tô usando uma camisa listrada de botão, sobreposta com uma blusinha preta de alcinha fina. Eu uso colares, tenho piercings no nariz, uso alguns adereços dourados na orelha, anéis. Meu cabelo é num tom vermelho acobreado na altura do peito e são dreads falsas removíveis. Assinados pela maior que temos nessa cidade, Lucely Freestyle, é claro. Eu sou comunicadora, atuo nas áreas da arte e cultura e sou uma pessoa apaixonada em projetos criativos. Aqui no podcast Universo Trans, eu tô responsável pela roteirização dos episódios, da condução das entrevistas e também da gestão da comunidade. Então, toda a interação que você fizer, eu que vou responder. Eu vou ter o maior prazer em fazer isso. Então, interage com a gente, seja em qualquer rede social que você tiver tendo contato com esse conteúdo. Mas hoje eu não estou sozinha, não é mesmo? E eu vou deixar as meninas se apresentarem, depois eu vou fazer uma descrição do nosso espaço. Olá, eu sou a Di, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Desde o episódio 7. Muito tempo depois, muito hormônio depois. Meu nome é Di Ferreira, tenho 33 anos. Eu sou uma travesti negra de pele clara, de olhos verdes, sobrancelhas largas. Meu cabelo é enrolado no ombro, tô usando uma blusa vinho com colares dourados, uma blusa de um ombro só. E é isso. Eu sou psicóloga, sou escritora, sou artista aqui na cidade de Londrina e acho que acima de tudo eu sou uma travesti que entende a sua potência e que tá no mundo pra transbordar. Eu acho que isso. Coisa linda. Eu sou a Mariana Matheus, tenho 32 anos, sou uma mulher cis branca, 1,63 m, magra. Estou usando uma camisa branca com colete preto, alguns colares de miçanga branca. Tenho cabelo longo, na altura do peito mais ou menos, com algumas mechas brancas na franja e nas laterais. Sou psicóloga, clínica. Trabalho com a terapia afirmativa e hoje atendo exclusivamente mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. E atendo essas pessoas porque são as pessoas com as quais eu me identifico, com as quais eu tenho uma naturalidade de empatizar e com as quais os movimentos me fazem muito sentido e me afetam de forma pessoal. E estou muito feliz de estar aqui com vocês de volta nesse espaço tão gostoso. Yes! Meu nome é Júlia Cibele Morales, eu vou me descrever uma mulher cis, branca, cabelo castanho escuro, longo, hoje ele tá preso no alto com tranças. Estou vestindo roupa preta, camiseta preta, com tricô vermelho sobreposto. Sobre minha profissão, eu sou médica, endocrinologista. Dentre outras áreas, dentro da endocrinologia, eu atendo pessoas trans para afirmação com terapia hormonal cruzada. Estou trabalhando como endocrinologista desde 2015 e, junto com as meninas, fiz parte da primeira temporada do Universo Trans, que foi um projeto maravilhoso e que agora a gente quer dar continuidade nesse episódio especial e eu tô muito feliz de estar com vocês. Ai, que bom! É um episódio especial por um mês especial, que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+, e
estamos aqui sentadas em 4 mulheres. Temos ao fundo uma TV, no nosso entorno tem uma cortina belíssima que dá uma textura pro nosso vídeo. Temos copos d'água, temos um tablet que fica com a nossa pauta, né? E aí a gente segue pra nossa conversa. Aqui, pra dar contexto pra você que tá ouvindo, a gente se conheceu na primeira temporada, né? E essa formação, ela não tá sendo feita pela primeira vez. No episódio 7, a gente tava nessa mesma formação. A gente tava entrevistando especialmente a Di, que tava aqui em um primeiro momento enquanto artista, né? Hoje ela tá na skin psicóloga, ela tá trazendo outros conhecimentos. A gente falou muito sobre a vida pessoal dela, enfim. Recomendo que vocês assistam e acompanhem a primeira temporada. Mas muita coisa mudou, né, até então. E eu quero começar por aí. Eu queria começar perguntando pra você, Júlia. Um dos objetivos da nossa primeira temporada foi atingir a comunidade médica para mostrar a necessidade que a população trans tinha de atendimento mesmo e aproximar esse setor das pessoas. Como que foi a recepção da comunidade médica que estava em torno de você? Como que você percebeu que foi recebido? A minha expectativa, infelizmente, foi diferente da realidade. Porque a expectativa realmente era levar um conhecimento, era levar a pauta, levar o assunto transgeneridade de uma forma mais simples, desde as denominações, desde as diferenciações, desde coisas iniciantes, para iniciantes mesmo, para tornar um assunto mais fácil de ser conversado, né? Então, mesmo na comunidade médica, ainda é um assunto pouco conversado. Então, a minha intenção era, através de um podcast formado por médica, psicólogo, uma pessoa trans, esclarecida, que trouxe tanto conteúdo e outros convidados também, que isso pudesse tornar mais acessível o assunto, para gerar menos preconceito, menos discriminação, mais acolhimento. Acho que acolhimento era o ponto principal. Perfeito. No meu ponto de vista, é que através da educação, da capacitação, quanto mais a gente conversar sobre o assunto, mais isso se torna real. Palpável, né? Palpável, entendível. Isso. Exato. Então, para gerar, a partir daí, mais acolhimento. Empatia. Mais empatia. E até preparo mesmo, né? até preparo nos atendimentos. Não só do ponto de vista médico, a profissão médica, mas no sistema de saúde mesmo, assim, sabe? Numa equipe de enfermagem, fisioterapia, educação física, psicólogo, enfim, num contexto geral de saúde. De saúde, né? Você sentiu que rolou isso? Não, eu não senti uma recepção tão acolhedora, inclusive para mim, assim. Parecia uma coisa assim. Um afastamento até, sabe? Tipo, prefiro não falar sobre, né? Então, num geral. O que me deixou feliz no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp de endocrinologistas na cidade, em que a gente troca ideias, informações, e enfim. Então, ali, quando eu compartilhava quando eu lançava os episódios, eu compartilhava ali, saiu mais um episódio. Então, existia uma boa recepção, né? E isso gerou, assim, busca por perguntar, por conversar. Isso sim. Gerou um debate. Né? E, assim, poxa, então, a Júlia virou uma referência ali, entendeu? Então, mesmo para médicos que não atendem não fazem a terapia cruzada, e são endocrinologistas, mas não abordam essa parte, encaminhavam, né? E isso tornou, assim, o meu nome um pouco mais conhecido dentro de pessoas que poderiam encaminhar. Então, assim, foi uma porta de entrada. Sim, sim. Então, nesse foi bom ponto, pro seu posicionamento, né? Nesse ponto, foi bom. Mas expandir isso para além do mim, sabe? A coisa assim, só eu tô levando vantagem nisso. Nesse sentido, recebessem também, né? Um urologista, um ginecologista, e até mesmo atendimento de recepção que seja, entendeu? Então, eu percebo que, assim,
lá onde eu trabalho, na clínica onde eu trabalho, já existe um posicionamento de secretárias, de funcionários, de pessoas que já acolhem diferente, né? Mas eu queria que, através do podcast, pudesse ter alcançado tivesse tido mais repercussão e outras pessoas também aderindo ainda. Então, essa foi a minha frustração, na verdade. E por que você acha que rolou essa reação? Eu ia dizer, assim, que eu sinto que as pessoas na área da saúde, em especial na medicina, acham que a pessoa trans só vai na endócrino. E é só pra tomar hormônio. E aí, assim, todos os outros médicos que todas as pessoas frequentam quando elas precisam, um pneumologista, um gastro, um nefro. Ou até clínico geral. Um clínico geral, um postinho, médico eles acham que essa pessoa não vai chegar até eles e que quando chegar, vai ser uma demanda diferente. Né? Não vai ser só um corpo de uma pessoa que ele já estudou na faculdade como funciona, né? Assim, então, claro que vão ter particularidades. Alguém que toma hormônio, por exemplo, tem que ter esse entendimento mínimo. Mas eu sinto isso, que às vezes, algumas pessoas que eu atendo, elas falam que foram em médicos que elas não foram para falar nada sobre ser pessoas trans. Eram outras demandas médicas e o médico disse, eu não sei te atender, né? Assim, e aí eu fico pensando, por quê? Onde você se formou? O que você fez que você não sabe atender um ser humano? Sim. Então, talvez essa dificuldade de recepção que você teve na comunidade médica tenha sido por isso, porque outras especialidades acham que isso não é sobre eles, que eles não precisam aprender, que eles não precisam estudar, que eles não precisam entender nada sobre isso, porque se chegar, eles encaminham para outro profissional. E a própria medicina já tem trabalhado essa ideia mais integral do indivíduo. Já tem reconhecido, por exemplo, como o psicológico pode afetar o físico, tem entendido como a questão social da pessoa afeta a forma como ela pensa, logo afeta a forma como ela age e assim por diante, mas não consegue pensar um indivíduo, enquanto pessoa trans, como um ser que existe para além da sua transgeneridade, né? Uma coisa que também não se estuda muito, né? A formação médica, daí acho que a Júlia pode trazer um pouco mais sobre essa questão, né? Ainda tá defasada mesmo, né? Ainda tá engatinhando quando se fala de lidar com corpos trans. Mas quando chega um médico especialista, né? Não é uma questão igual você disse. Nem sempre eu vou no médico para tratar sobre minhas questões de identidade de gênero. Às vezes eu tô só com uma dor mesmo, né? Às vezes eu caí, às vezes eu só me fraturei. Imagina, eu fico... Assim, é engraçado, né? Mas como é frustrante também para uma pessoa chegar num lugar e precisar de um atendimento e o médico não poder, mas também não se dispor. Que é também o que rolou com a questão da comunidade médica, né? De não se dispor a então ir pesquisar ou, enfim, conversar com a pessoa e lidar com o que ela tá trazendo. Porque é só isso, né, que ela vai trazer, sem ser necessariamente nada cruzado. Sim, exatamente. Foi esse ponto que mais me frustrou, assim. E recentemente, isso foi na época, né, lá em 2023, quando a gente fez. Mas recentemente, teve até uma notificação que eu recebi do CRM questionando uma publicação feita no Instagram e também no YouTube sobre um dos episódios que foi sobre bloqueio puberal. Hormonização, né, no geral. Isso. Eu lembro que a gente falou. E aí teve uma das perguntas, uma das coisas que teve foi sobre se criança, adolescente poderia fazer bloqueio puberal. E sim, lá em 2023, sim, né? É autorizado fazer bloqueio puberal em centros de referência. Por exemplo, USP, na Unicamp, tem os centros de referência, né? No Rio de Janeiro tem também. Enfim, vários centros de referência e que acolhem essa demanda, mas isso em ambiente científico. E nessa notificação que eu recebi do CRM, existia só um print, assim, criança, adolescente trans pode fazer bloqueio puberal, ponto. Foi algo assim. Então, fora de contexto,
ficou aquele questionamento. Essa médica está dizendo que crianças e adolescentes podem fazer, vai lá no consultório e faz bloqueio puberal, induzindo a entender que você estava fazendo isso atualmente. Ou... Até mesmo porque em 2023 você podia. Não, só em centro de referência. Entendi. Só em centro de referência, tá. entendeu? E até porque eu não sou pediatra, né? Eu atendo adultos, né? Então, mesmo que tivesse, vamos supor, ainda assim, teria que ser um endocrinopediatra, né? Pra fazer esse tipo de abordagem, né? Mas isso só em centro de referência. Então, tive que me explicar pro CRM, que foi tirado de contexto aquilo lá em 2023. E se fosse hoje? Se fosse hoje, a resposta seria não. Crianças e adolescentes não podem fazer bloqueio puberal, mesmo em centro de referência. Porque o ano passado, em abril do ano passado, saiu uma resolução dizendo que é proibido. Uma das mudanças que teve foi proibido crianças e adolescentes fazerem bloqueio puberal. Uma outra coisa que mudou foi a hormonização cruzada a partir de 18 anos, antes era 16 anos. E cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, a partir dos 21 anos. Antes era a partir dos 18. Então, assim, algumas coisas mudaram. E assim, isso foi uma coisa bem... não sei nem que palavra usar, mas foi... Tipo, decepcionante. Decepcionante. Eu me senti num lugar, talvez que às vezes vocês se sintam, de uma violência. É um golpe, né? Sabe? É como a transfobia, ela respinga. Isso! Assim como quando uma pessoa se relaciona com uma pessoa trans, assim como você, enquanto uma pessoa cis, começa a tratar desse assunto e as pessoas... isso acaba respingando em você. Esse mesmo ódio aos nossos corpos acaba indo pro seu lado. É isso, sabe? Então, às vezes também eu acho que a comunidade, vou falar comunidade médica, né? Mas também de saúde em geral, assim, eu acho que às vezes tem esse certo afastamento por, às vezes, sei lá, medo, eu não sei, assim, que palavra usar pra definir, sabe? Mas parece assim, não quero falar sobre isso, sei lá, não sei. E pensando que, historicamente, a medicina, ela foi utilizada, quando se tratava de corpos trans, como um lugar de cerceamento mesmo, né? O corpo trans, ele parte dentro da medicina enquanto um lugar de consertar, um corpo que precisa ser consertado, né? Assim como na psicologia, vem tudo enquanto uma doença. Então, é um espaço que, por muito tempo, ele rejeitou nossos corpos, pensou em consertar nossos corpos, né? E agora, pelo que a gente tem sentido, que parte da conversa, ele se nega a entender a complexidade dos nossos corpos e lidar com essa complexidade, né? E eu queria que você dissesse um pouco da sua opinião, Júlia, se você sente que, assim, enquanto médicos, a galera tá preparada para lidar com as pessoas em suas complexidades, ou ainda muito com diagnósticos, assim? Depende da especialidade. Tem especialidade que é mais técnica, tá? Vou falar, sei lá, vou citar um ortopedista. Por exemplo, você tem uma fratura, igual você falou agora há pouco, né? Você tem uma fratura e você vai no ortopedista. Não é sobre, talvez, a pessoa, não vai entrar em detalhes sobre a vida da pessoa, é uma coisa objetiva. Ali, quebrou, vou arrumar o braço, ponto. Então, talvez alguma especialidade seja mais técnico, mas assim, eu vou para o problema, para a doença, para a causa ali, vou resolver aquele problema X, né? E tem especialidades que é importante entender qual é o contexto daquela pessoa, né? Não é só um braço quebrado. Mas é o que a Mari trouxe, que os pacientes dela dizem que foram para ser atendidos, às vezes, numa especialidade, mas acabaram tendo esse afastamento por parte do médico, porque, não sei atender uma pessoa como você, entendeu? Enquanto não era sobre isso, né? Isso é muito irônico, né? Porque a postura médica, no geral, né? Essa postura clássica, conservadora, é que ela não quer saber nada da vida da pessoa. Mas quando chega um corpo trans, é tudo sobre o nosso corpo, né? Tudo sobre a gente, sobre a nossa vivência social,
não é sobre o que a gente foi fazer lá, né? Engraçado, porque daí o jogo muda ali, né? Quando quando nossos corpos entram em jogo nessa questão, né? Eu acho interessante porque daí eles não conseguem ouvir a gente, né? E eu gosto de dar nome pras coisas. E isso é transfobia. Isso é transfobia. E as pessoas usam isso como argumento de, nossa, eu tô tentando te dar o melhor tratamento, eu vou te encaminhar pra alguém que sabe te atender. Olha só como eu tô sendo boazinha, bonzinho aqui. Não, isso é violência, isso é transfobia, né? Então, a gente precisa dar nome pra essas coisas, por mais que seja um nome terrível, que a gente não gostaria de reconhecer, mas ela existe dando nome ou não. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Historicamente, as pessoas trans foram tratadas enquanto inadequadas, mas atualmente a gente percebe que são corpos que demonstram que é a medicina que não consegue se adaptar, né, aos nossos corpos. É um corpo que desafia e, ao mesmo tempo, não gera interesse em ter um conhecimento sobre, né? Isso acaba atrapalhando mesmo a gente de acessar direitos básicos, né? E isso é complicado. Mas, e quando a gente fala sobre saúde trans, a gente pode falar um pouquinho sobre os riscos que tem nesse momento, né? Nesse movimento de reduzir uma pessoa trans à sua biologia, por exemplo. Sabe? É interessante pensar que, historicamente, pessoas trans foram tratadas como inadequadas pela medicina. Mas, ouvindo essa história, esse papo que a gente tá tendo, eu fico pensando, sim, em muitos momentos, não é o próprio sistema que se mostra inadequado para lidar com pessoas reais, porque é isso que somos. E assim, apesar de já existir uma certa evolução, mas é uma discussão muito recente no Brasil, porque a primeira portaria que saiu no Brasil falando sobre atendimento a pessoas trans foi a portaria GMS número 1707 de 2008, tá? 2008, no Ministério da Saúde. E ele instituiu o processo transexualizador no SUS, garantindo acesso a acompanhamento multiprofissional, cirurgias de adequação, e apenas um ano depois, na portaria de 2009, que assegurou o direito ao uso do nome social no atendimento público de saúde, né? Você usar o seu nome social para ser atendido. Então, assim, foi só ali, em 2008, a portaria. E aí, quando você fala assim, você pergunta como é que é a educação médica, a formação, como que os médicos saem e vão atender. Eu me formei em 2009. Então, assim, na minha faculdade nem se falava, entendeu? Mas é porque nem existia dentro do sistema de saúde esse assunto. Então, apenas em 2008 que surgiu aí, olha, nós precisamos prestar atendimento a pessoas trans, multiprofissional, cirurgias, enfim, em 2009, mas até então, você não seria chamada pelo nome social, ainda tá lá. Só em 2009, não, vamos adequar isso daqui. Então, assim, é muito recente isso. Então, é por isso que eu reforço que quanto mais a gente conversar e falar sobre o assunto, mais isso vai se tornar palpável. Porque, querendo ou não, é muito recente. Pessoas da minha geração, eu tenho 42 anos. Esqueci de falar na apresentação. Mas pessoas da minha geração não tiveram isso realmente, entendeu? E mesmo depois. Porque até você incluir isso numa grade curricular, você falar sobre isso, quer dizer, os professores que estão dando aula, eles também vão ter que se atualizar, eles vão ter que buscar sobre aquilo, onde vai ser inserido isso. Então, eu acho que é todo um processo. E foi um processo que você fez sozinha, depois de formada. Eu tive que fazer sozinha, por quê? Porque não era algo acessível, né? Mesmo na residência de endocrinologia, eu tive contato, mas muito pouco, porque não existe um ambulatório, não existia. Não existia um ambulatório para fazer residência, né? Para residência. Hoje já existe o ambulatório do SUS aqui em Londrina, mas na época não tinha. Então era um caso ou outro, alguém que aparecia. Mas assim, por causa de outra demanda, de repente era aquilo. A pessoa, ela é trans, mas ela tá indo no ambulatório? Não
porque existe um ambulatório trans para fazer hormonização cruzada. Não, tem diabetes, ou tem algum problema na tireoide, ou tem alguma outra demanda da parte da endocrinologia, e aí era uma pessoa trans. Então, nesse contexto, é que existiu um certo contato, digamos. E também tem uma conexão, né, assim, enquanto endocrinologista, de você estar próximo a pessoas trans, né, que iam procurar nesse sentido. Então, você entendeu que era também um público, e aí foi nesse movimento que você começou a entender mais sobre esses corpos para poder atender essa demanda, por exemplo. Foi. Né? Foi demanda mesmo, se sente. Foi por demanda, porque quando eu comecei a atender, lá no primeiro podcast, no primeiro episódio, eu acho que eu devo ter falado sobre isso, acho que foi no primeiro episódio, que, na verdade, o que aconteceu? Veio a demanda, olha, eu queria agendar uma consulta, a doutora atende? E aí a secretária, doutora, e ela nem sabia, né, nenhuma secretária sabia. Olha, você atende? Eu nunca atendi, mas eu posso atender e ver o que eu posso fazer. E foi aí, a partir daí, né? E foi aí também que a gente tem o grupinho, né, dos endocrinologistas da cidade. Eu falei, gente, quem que atende? Porque eu não tenho experiência. E aí, Ninguém até atendia. então, ninguém atendia. Mas é sobre essa disposição que a gente conversou mais uma vez, voltando pro caso Não da foi Mari. 2009, Foi, né? Não, Foi 2023, né? E aí isso é foi em sobre sua 2015 daí. disposição. Olha Aí só. isso foi em 2015, que daí eu... 16 anos depois que você se formou que essa demanda surgiu, né? E que Tipo, ninguém loucura. ainda sabia lidar. E que hoje em dia as pessoas ainda negam em aprender a lidar. E daí também fica o questionamento. Essa galera tá tentando entender esse corpo enquanto uma complexidade, enquanto alguém que está para além da sua transgeneridade? Ou tá tentando enquadrar ela em algum lugar? Enquadrá-la no lugar de, meu bem, não vai dar pra eu te atender porque eu não fui buscar conhecimento sobre seu corpo. Mas, doutor, é uma dor de barriga, ou doutor, é uma especialidade que você atende, mas que é trans, né? Aí vou te mandar pra uma pessoa que entende melhor. Manda pra endócrino. De você, assim. Gente, meu caso é só endócrino mesmo, né? Sim. Então a gente percebe um espaço que ainda não tá preparado pra... Que não tá... Aí a gente tá falando sobre a vontade das pessoas. Será que, hoje em dia, a gente tem no geral, assim, uma intenção de aprender mais sobre esses corpos para poder atender esses corpos humanamente, com humanidade? Porque assim, eu tô muito confortável em algum dia na minha vida ter que consultar o proctologista, fazer um exame de próstata. Mas o médico, ele vai estar confortável e ele vai entender que ele tá atendendo uma mulher? Ele vai respeitar os meus pronomes? Quando a gente passa pro caso de transmasculinos vão precisar... Alguns transmasculinos precisam fazer... Não, todos eu acho, né? Papa Nicolau, exames que envolvem o órgão genital. E vai chegar um homem, um cara barbado. Esses caras, esses médicos, né? Estão preparados pra receber esses homens? Precisam entender que cada vez mais a gente vai ter pessoas de gêneros opostos ao seu sexo de nascimento fazendo exames que as pessoas entendem enquanto exames femininos ou exames masculinos. E não tem problema nenhum nisso. A minha biologia não nega a minha existência ou a minha completude, nem a minha identidade de gênero. Mas eu preciso que a comunidade médica esteja disposta, nem preparada. Ela esteja disposta, porque se não tiver disposta, é basicamente um serviço que me está sendo negado, né? E aí isso cai pro lado psicológico. Hoje em dia, o que eu faço? Como acaba sendo, de certa forma, a porta de entrada, né? Claro, eu recebo paciente de psiquiatra, ou um ginecologista, um urologista, recebo, mas a maioria acaba sendo a porta de entrada e eu distribuindo. Tipo assim, a pessoa precisa fazer um preventivo, ela precisa fazer um exame de rastreio para outras doenças, exames, sei lá, para avaliar, igual você falou, um Papa Nicolau, um exame de mama, um exame proctológico, uma endoscopia, uma coloscopia, sei lá, exames de rastreio, né? Comum. Protocolos gerais, entendeu? Independente se a pessoa é cis ou trans, protocolos. Mas hoje, para encaminhar, primeiro eu pergunto
para os colegas, se atende. Não por não atender no sentido de não saber atender, mas assim, se tem essa disposição, para se sentir acolhido, entendeu? Se vai respeitar nome, pronome, Isso, né? Acho que esse é o primeiro mais passo. sobre, eu volto a falar, é mais sobre o acolhimento, sabe? Sobre isso. Sim. Não a parte técnica em si, né? Então hoje eu tenho cuidado de encaminhar para colegas que eu sei que vão atender com cuidado. Um ginecologista, um urologista, um gastro, independente da especialidade, sabe? Então, é sobre isso, assim. Porque a gente precisa, acho que, lembrar e também nomear que eu acredito, você pode dizer melhor, que eu acho que a comunidade médica, num geral, é uma comunidade conservadora. Sim, sim. Então, quem são esses médicos, essas médicas que estão recebendo a gente? Né? A postura que essa pessoa vai receber a gente ali, né? A disposição é muito desse lugar. Eu vou chegar para um senhor que vai olhar para minha cara e vai me tratar igual um familiar tratar. E assim, olha, já vem essas pessoas que quer que trata do jeito que quer. Não passa a tratar bem, tem que tratar do jeito que quer. Né? Tipo, essa postura, ela é comunicada no olhar na hora que a gente entra no consultório médico, né? Então a gente precisa nomear isso também, né? Que, tipo, o conservadorismo na medicina talvez seja das profissões mais conservadoras que nós temos, assim, né? Eu acho que é difícil quantificar isso. Mas se a gente for pensar, né, historicamente, então essa disposição ela é muito profunda, né? Às vezes não é nenhuma disposição a aprender pronome, estudar gênero, né? Tipo, Porque não é isso que o médico não precisa, isso, né? Entender. Seria ótimo, né? Não, seria, mas não é necessário. Se ele for um médico específico, né? Especialista em alguma área, ele só precisa estar aberto para respeitar nomes, pronomes, tratar com humanidade e acolhimento essa pessoa, compreender que essa pessoa também não é apenas uma pessoa trans, ela tem toda uma complexidade, né? Isso me lembra muito um filósofo, Edgar Morin. Ele fala sobre essa complexidade humana e hoje a gente tem um costume de tratar pessoas trans de forma muito reducionista. A gente reduz pessoas trans à biologia. E Edgar Morin traz essa questão da complexidade no sentido de que o ser humano ele não é composto apenas pelo biológico, ele é composto também pelo psicológico, pelo social. Somos seres históricos e essa completude é o que nos permite ser quem somos. Então, é interessante entender que no fato de eu ter nascido no sexo masculino não me impede hoje de ter uma identidade feminina. A travestilidade, ela parte desse lugar. Eu me reconheci travesti sem negar o sexo com o qual eu nasci. E ele não me impede de ser travesti, sabe? De ter uma identidade feminina. As pessoas precisam se abrir pra nos tratar com humanidade. Porque é isso que a gente tá buscando das equipes médicas. E eu sinto muito esse lugar ainda de tentar enquadrar, né? Pessoas trans, elas ficam ali enquadradas em um espaço apenas. Elas não conseguem sair, né? E da mesma forma, psicologicamente, né? Quando a gente falou lá no primeiro episódio, vamos voltar um pouquinho também, Mari, para perguntar, e aí, como que foi para você, né? A gente trabalhou um pouco sobre a ideia da terapia afirmativa, né? E eu queria que você trouxesse um contexto, né? Aproveitasse e fizesse um resgate pra gente de como, e a Di consegue complementar isso com maestria, de como começou essa ideia, né, de transgeneridade dentro da psicologia e em que lugar que entra a terapia afirmativa para quem tá sem contexto. Eu sinto que a terapia afirmativa, ela é o mínimo do mínimo que não deveria existir terapia afirmativa. Todo terapeuta, todo psicólogo, psicóloga deveria ser afirmativo por si só. Isso deveria estar embutido na nossa formação. É muito difícil precisar existir uma terapia afirmativa. E eu sinto que ela vem também como uma tentativa de limpar a barra da psicologia. Porque a gente precisa assumir nossa culpa e nossa responsabilidade aqui, né? A psicologia foi fonte de sofrimento e de violência e esteve do lado errado por muito tempo na nossa história.
né? A psicologia patologizava, a psicologia afirmava que era sim uma doença, De que mãos isso era dadas com a errado, medicina. junto com a medicina. As duas instituições. Aham. E a igreja e todas as outras. Exatamente. Então a gente precisa entender que a psicologia tem muita culpa em tudo isso que a gente vive hoje. E eu sinto que a terapia afirmativa, que é muito recente, ela é essa tentativa de tentar limpar um pouco a barra da psicologia e também de tentar dizer que é isso, gente, é o mínimo. Então, ser uma pessoa afirmativa, né? Ser um terapeuta, uma terapeuta afirmativa, tem base no acolhimento e na validação. E eu entendo aqui validação, quero deixar um ponto muito específico, que às vezes a gente escuta a validação de um lugar de vou validar um documento, então eu vou dizer que esse documento é válido. E a validação da terapia afirmativa, ela não é desse lugar de que eu tenho o poder de dizer para uma pessoa: legal, você é trans, toma aqui seu documento, ou acho que você não encaixou muito bem nos critérios. Não é isso. A validação na terapia afirmativa, a minha forma de entender, é de proporcionar um terreno seguro para que essa pessoa possa ser quem ela é. Perfeito. Positivar a experiência. Né? Sim. Você entender que a sua experiência, ela é, sim, positiva e válida, né? Eu acho que eu concordo com você, isso de criar um solo fértil, principalmente. Sim, é isso, para a pessoa se ser e às vezes se descobrir. Uhum. Porque muitas vezes ela não tem espaço nem para se explorar, para começar a questionar sobre gênero, por exemplo, para começar a se perguntar. E eu vejo isso muitas vezes na prática, imagino que a Di também veja, que às vezes as pessoas que estão começando a se questionar em relação à sua identidade de gênero, elas querem uma resposta nossa. Né? De tipo, e aí, Mari, será que isso aqui que eu sinto as pessoas trans sentem? Será que isso me faz ser uma pessoa trans, né? E a minha resposta é sempre: isso não é meu lugar de te dizer, né? Você precisa descobrir isso. Não vai ser sozinha, porque o meu papel ali é esse, de possibilitar esse espaço, esse terreno seguro e firme, mas é uma resposta que é só sua, que ninguém pode dar, nem eu, nem ninguém da sua vida, nenhum outro profissional, e que às vezes nem precisa da resposta. Às vezes é só sobre ser, sem necessariamente precisar estar numa caixa, estar num rótulo. Eu entendo que socialmente é mais fácil da gente se afirmar quando a gente tá numa caixa. Um padrão. Mas nem sempre isso é necessário. E não é todo mundo que busca essa resposta também muito específica. O Preciado fala que o perigo, né, das terapias afirmativas é a mutilação das diferenças, né? Justamente por causa disso, né? Vai até certo ponto porque não permite determinados detalhes, né? Coisinhas feitas com pincéis pequenos, sabe? Coisas da vivência que são muito específicas também de onde essa pessoa vem, da família que ela é, como são as mulheres dessa família, como são os homens dessa família, né? Então, esse espaço, ele precisa ser um espaço que daí ele esteja munido com muitas outras coisas para além de uma terra boa, né? Tem muita coisa a se fazer depois da terra boa, né? E eu percebo Arrasou. que é uma característica comum entre pessoas trans, esse lugar da autoexplicação, né? E que a gente não vê em outras subjetividades. Nem, né? Assim, eu queria que vocês, enquanto psicólogas, trouxessem essa relação e o que isso causa na nossa psique. Ter que se explicar a todo momento, ter que se validar a todo momento, ter que se provar a todo momento. Pensando não apenas na transgeneridade, mas eu que sou uma pessoa racializada, na raça também. Enquanto uma pessoa que é atravessada tanto por raça quanto por gênero, é um processo que eu até mesmo levo em excesso para minha terapia. O processo de me descobrir. Chegou um momento que minha terapeuta disse assim, tipo, você já sabe quem você é. Por que você tá em crise de novo, sabe? Tipo, e aí eu parei e pensei, verdade. Mas é uma relação que a gente precisa reforçar constantemente para viver em sociedade. E aí, o quanto isso pesa? Eu sinto que
mudou só a cara da transfobia e da violência. Então, antes era a patologização escancarada. Então, antes era assim, isso é doença, isso é errado, isso é fora do padrão. Agora não, a gente entende que não é mais doença, isso é uma expressão natural. E aí vem a expectativa da hiperexplicação. E a hiperexplicação é a mesma coisa do que você tratar aquilo como uma coisa errada, como uma doença. Porque eu nunca fui pedida pra justificar minha cisgeneridade. Eu nunca falei sobre isso na minha terapia. Isso nunca foi um tema da minha terapia e nem na minha vida. Ninguém nunca me perguntou quando eu me entendi mulher no mundo. Entende? Então, essa expectativa dessa explicação e desse posicionamento constante é só uma forma de violência velada. É um lugar de... eu quero te ouvir, te acolher, mas me explica por que você é assim. Quando foi que você se entendeu assim? Mas como que foi lá na sua infância? Isso não interessa. Interessa que essa pessoa é ela por inteiro, né? Assim, ser uma pessoa trans, ser uma travesti, é uma identidade de gênero, mas ela é tantas outras coisas para além disso. Então, eu sinto que essa necessidade dessa hiperexplicação, dessa justificativa, ela é uma transfobia mascarada. Antes ela era escancarada e agora ela tá mascarada, mas eu sinto que não mudou muito. Não, eu não acho que mudou também. Se a gente for pegar a psicanálise, né, que a psicanálise traz nas relações parentais, nas relações familiares, essa compreensão de que a gente nasce e a gente já tenta dar conta do inconsciente dos nossos pais. Desde um bebê que não chora muito, um bebê que não dá muito trabalho, porque talvez já saiba ali inconscientemente que aquele ambiente não vai ser seguro para determinadas coisas. Então a gente cresce dessa forma. E eu acho que a psicologia a psicanálise, na verdade, né, colocando especificamente a psicanálise do suposto saber, do grande outro ali, que coloca sempre o terapeuta como quem sabe. É sempre assim, eu vou te contar uma história, mas eu vou olhar rapidinho pra você ver como que você vai reagir, pra ver se eu não tô falando bobeira. Mesma coisa quando a gente quer contar uma história pros nossos pais, que a gente espera que eles gostem, mas a gente não faz ideia do que eles acham sobre aquilo, né? Então eu acho que é nesse lugar que ocorrem as piores violências mesmo, porque é isso, assim, eu vou te respeitar, se quer ser tratado desse nome, vai ser tratado desse nome, mas eu sempre falo isso, né, que existe uma postura muito convalescente dentro da psicologia e da área da saúde, eu acho que como um todo, de tratar a gente igual doente. Nesse sentido de, olha, vem aqui, tadinho, olha como ela é frágil. Nossa, eu tenho que tomar cuidado do jeito que eu falo com ela. Eu tenho que tomar cuidado os assuntos. Eu tenho que tomar cuidado pra não elogiar demais. Nossa, eu lembro uma vez que uma pessoa fez isso comigo, assim, tipo, eu não sei, né, você pode elogiar, porque às vezes vocês acham que a gente tá reparando muito. Eu falei, gente, olha só onde que chega a desumanização, né? Você não pode elogiar, você não pode... E a culpa é sempre sua. É sempre sua. Porque você foi muito sensível da última vez que recebeu um Aham. elogio, Ou que muito provavelmente não foi Isso um não elogio. Exatamente. Ou alguma pessoa que realmente recebeu tanta pancada da vida enquanto pessoa trans que ela realmente desconfia de tudo que se fala. Isso, Porque a gente nossa. tem essa paranoia. Porque o mundo nos faz ter paranoia. É sobre, acho que é de Paul Preciato também. O mundo é disfórico. O mundo é disfórico. Eles nos aham. fazem ter disforia, né? Então, isso acaba deixando a gente paranoico. Mas daí, quando a gente é paranoica, a culpa é novamente da gente. Então, eu não posso te tratar bem demais, eu não posso te tratar mal demais. Eu não sei como E te aí, tratar. por isso que escolhe, então, não vou te Vou te tratar. caminhar Isso. para outro médico. Exatamente. E aí, não só na medicina e não só na psicologia, na sociedade, né? Não vou te tratar, vou te deixar ali de escanteio, de lado. É melhor você ficar invisível do que eu tentar te tratar quanto ser humano. Nesse mecanismo mesmo da Disforia Mundi, né, do Preciado, é esse mecanismo trazendo a psicanálise de dar conta do inconsciente dos pais e transpondo isso para a sociedade, entendendo a sociedade como uma entidade que se coloca, que sabe mais do nosso corpo do que nós mesmos, né? É dessa forma que a gente cresce. Então a gente sabe que a gente cresce num mundo que sabe mais de mim do que eu mesma. E daí a gente não precisa entrar nas questões familiares, nas questões religiosas, né? Porque isso vai fundo, fundo, fundo. A gente tem uma sociedade que se estrutura assim, né? Logo, eu não vou pensar em mim, né? Porque essa generalidade não pensa em si. Pessoas que pensam já são pessoas que estão sendo... coloca a Júlia, uma mulher branca, cis, médica,
mas que vai tomar expor. Você tá defendendo gente trans, onde já se viu? Você tá atendendo gente trans na sua clínica? E eu até queria trazer a Júlia pra essa conversa no seguinte, pra vocês, o que é a diferença entre conhecer o corpo e compreender a pessoa? Né? Assim, né? Dentro da sua área, que é médica, que tá tentando sim compreender o corpo, qual é a dor desse corpo, ou qual é a necessidade médica desse corpo, né? Mas não consegue, muitas das vezes, compreender essa pessoa e lidar com ela de forma complexa. E aí acaba reduzindo, né? E lidando de forma reducionista. Bom, é completamente diferente, né? Falar de corpo e falar de pessoa. Corpo é só a estrutura física, biológica, palpável, o objetivo ali, né? Não o subjetivo. A pessoa é todo o contexto em torno dela, né? Quando você atende uma pessoa, você não está atendendo um corpo, não é um objeto. Né? Você está atendendo uma pessoa que tem mente, que tem emoção, que tem pensamento, que tem crença, que tem relações, que tem... em que ambiente social essa pessoa está inserida? Qual é o contexto social, qual é o contexto de trabalho, rotina, hobbies, coisas, vida, a humanidade da pessoa, entende? Então, atender não é um corpo de uma pessoa morta, né? E você sentiu que na sua formação, você falou que não teve conexão com a identidade trans, mas você sente que você teve na sua formação o preparo para chegar no consultório e entender mais do que esse corpo? Entender essa pessoa, né, nessa sua complexidade? Ou é focado mais, sua formação foi focada mais ali, no corpo, no que a pessoa precisa, no diagnóstico que ela tem? Então, na formação médica, falando sobre se a gente aprende a tratar um corpo, a doença ou a pessoa, na verdade, no âmago, assim, é a pessoa, tá? Só que a pessoa chega até nós com uma queixa. Então, você tem que tratar uma doença, uma queixa, uma condição, aquilo que a pessoa traz, né? Então, sim, o estudo é baseado em aprender a tratar condições, queixas, problemas, doenças. Ok, só que isso está dentro de uma pessoa. Então, existe a parte humanizada, né? A medicina humanizada. E Hipócrates já trazia isso, que é o pai da medicina. Curar. Então, eu vou ler aqui. Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. O que é o curar quando possível? Focar na cura da doença, na recuperação total, sempre que a ciência e as condições clínicas permitem. Aliviar quando necessário. Controlar sintomas, dores e desconfortos para garantir qualidade de vida da pessoa. Consolar sempre. Oferecer suporte emocional, escuta ativa, presença, mesmo em situações paliativas ou incuráveis. Então, assim, você isso observando aí que tá faltando isso... pra pessoas trans, tá vendo? Ó, essa terceira parte, não tá tripé, né? Então, no caso, primeiro, uma pessoa trans, isso não é uma doença. Já começa aí. Então, não tem que curar nada. Então, aqui não serve. O segundo, aliviar quando necessário. Sim, por que uma pessoa trans procura um endocrinologista? Para fazer a hormonização cruzada, para fazer se sentir melhor, se sentir mais adequada àquilo que ela se sente, poder expressar aquilo como ela se sente, né? Expressar o gênero, beleza. Não é tratar uma doença, mas é trazer qualidade de vida, né? E o acolhimento? Onde fica o acolhimento? Fica no terceiro ponto, no terceiro. Então, o consolar aqui no sentido de oferecer suporte, oferecer acolhimento, oferecer... Bom, eu cheguei num médico que ele não sabe como me atender, no mínimo, acolher essa pessoa e direcionar para quem consiga cuidar. Então, no mínimo, é receber a pessoa, não a doença, não a condição física ali, entendeu? Uhum. Então, assim, quando você pergunta assim, dentro da medicina, a gente tem formação? Tem, mas aí vai de cada um querer pegar, aprender e levar pra frente. Eu vou cuidar de doença ou vou cuidar de um indivíduo, de uma pessoa? Na minha bio, lá do Instagram, tá assim,
cuido de pessoas. Cuido de. Como é que eu coloco? Não cuido de doenças, cuido de pessoas. Alguma coisa assim. Já até esqueci como é. Mas é isso, sabe? Não é sobre cuidar de doença. Olha, hoje em dia, só um parênteses. Hoje em dia, no consultório, eu não atendo só pessoas trans, né? Então, eu atendo. A maior parte são mulheres, transição menopausal, pré-menopausa ou pós-menopausa, obesidade, tratamento de obesidade, enfim. São todas condições que têm muita vulnerabilidade. São momentos da vida e são condições que trazem muita vulnerabilidade. Onde existe vulnerabilidade, não existe só um físico e um corpo. Existe todo um contexto ali. Então, por muitas vezes, eu acabo sendo mais psicóloga do que médica do corpo físico, você tá entendendo? Uhum. Então, eu acho que isso vai de cada um também, sabe? Sim. E acho que essa é a dificuldade que talvez médicos encontrem de se conectar com pessoas trans, porque muitas das vezes a pessoa trans tem uma queixa, que é o que vai precisar ser curado, mas o médico também vai precisar ser suporte. E ele não consegue lidar, ele não tá muito disposto a se conectar a essa pessoa dentro da sua complexidade para ser suporte. E fica nesse movimento de afastar, né? E eu sinto que tanto a medicina quanto a psicologia, cada uma na sua área, assim. A medicina enxerga, né, a pessoa trans enquanto hormônio e cirurgia. E aí você tem que querer os dois, se você for uma pessoa trans, né? Porque se você não quiser, talvez já tenha um questionamento, você tem que ficar se justificando o tempo inteiro. E a psicologia vai olhar para essas pessoas enquanto só o sofrimento causado por uma sociedade transfóbica. Sendo que muitas vezes as demandas de terapia dessa pessoa podem ser outras. Às vezes ela tá passando por um luto na família, que não tem nada a ver com o fato dela ser uma pessoa trans. Às vezes ela tá passando por uma situação no trabalho, de sobrecarga de trabalho, que não tem a ver com ela ser uma pessoa trans. Só que daí que é o que você trouxe da terapia afirmativa, que fecha aqui, né? Então assim, vamos olhar só pra isso desse jeitinho aqui. E esquece que é um ser completo também, e que pode ser que tenha outras demandas que não sejam essas. E aí eu acho que tanto a medicina quanto a psicologia pecam nesse sentido de fechar e olhar para essa pessoa só por esse viés. É a pessoa trans enquanto tema e não enquanto pessoa. Enquanto objeto de estudo, né? Enquanto objeto de estudo. Isso é uma coisa que aconteceu durante muito tempo, acho que ainda acontece muito. Essa ideia da pessoa trans enquanto tema. E acho que por isso que é importante estarmos hoje aqui, sentadas enquanto duas travestis, falando sobre nossas vivências, né? Porque sempre que a gente controla a narrativa, podemos contar histórias mais complexas sobre nós mesmos, né? E enquanto pessoas atravessadas por diversos assuntos, diversas temáticas, a gente pode humanizar a nossa vivência, né? Eu costumo, enquanto parte da Frente Trans de Londrina, que é um coletivo de militância trans aqui da cidade, né? Que estamos localizadas, eu já fui convidada para falar em alguns espaços para turmas de medicina e para turmas de enfermagem também. E o lugar que eu tento me aproximar é sempre nesse lugar de a Niri, que tem uma gata, que ama bolo, que pratica exercícios físicos 2 vezes por semana, que toma seu ansiolítico para lidar com o peso da hormonização, que tem uma rede de contatos que me fortalece todos os dias e que eu acho que é importantíssimo para a vivência trans, né? Você, pessoa trans, tem amizades trans, crie círculos onde você se sinta segura, onde você não precise comparar a sua vivência com a vivência de pessoas cis. Isso é mortal, isso acaba minando toda a nossa confiança mesmo. E mostrar para essas pessoas que elas não vão estar tratando apenas da queixa, que elas não vão estar tratando apenas das pessoas enquanto temas, mas que elas precisam enxergar, né? Acho que é diferente ver e enxergar. E esse é o grande processo que a gente precisa fazer. Uma das formas que a gente tem de nos expressar
é muito a arte, né? E, para além de psicóloga, a nossa querida convidada de Ferreira é também artista, bem como eu, né? E eu percebo que a arte, ela é um espaço onde a gente tem muita vazão e que a gente consegue falar e contribuir para o mundo, assim. E contribuir para que o mundo nos compreenda em camadas mais profundas. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre o lançamento do seu livro mais recente, Recados à Caverna, não é mesmo? Eu gostaria de entender o que a arte te permitiu ser antes que a sociedade te permitisse. Eu acho que a arte me permitiu ser. Ponto. Period. Eu acho que principalmente isso, sim. Esse é o meu livro, Recados da Caverna. E o que eu acho mais interessante sobre esse livro, tem muitas coisas pra falar, mas é que praticamente nenhum desses textos eu tinha noção que eu era uma pessoa trans. Verdade. Sim. Você escreveu? Eu não sabia do que eu tava falando da minha vida. Eu tava falando do que eu sentia. Vão ter, eu acho que 4 textos. Recentemente eu fui ler um texto pra um paciente trans. E eu li esse texto pra ele. E daí eu... Peraí, de quando é esse texto? Daí fui lá no meu Google Fotos pra ver do dia. Daí eu falei, gente, foi esse dia que eu entendi que eu era uma pessoa trans. Isso aqui é um texto que tá quase no final do livro. E eu acho isso muito interessante, assim. Eu não tinha consciência. Eu tava escrevendo pra sobreviver, né? Então a arte, a Sofia Faveiro, que é uma psicóloga referência na psicologia, principalmente da infância, aqui no Brasil, ela fala que ela escreve pra transpor o discurso. Então é para transpor o discurso médico, é transpor as teorias psicológicas, transpor o que for dito sobre nós na literatura e em outras referências, por exemplo, até nas artes plásticas, talvez, de hipersexualizar nossos corpos e tudo mais, genitalizar nossos corpos, né? Então eu acho que a arte, ela, primeiramente, ela protege a gente do mundo. Eu acho que a arte me protegeu do mundo, assim, tipo, eu acho que esse livro, por mais sangrento que ele seja, porque ele é um livro que sangra, por isso a cor vermelha, por isso a briga com os textos bíblicos também, ele me permitiu que eu chegasse vivo até aqui. Tanto é que eu falo que ele é um manifesto de entrega ao mundo. Eu entrego esse livro pro mundo, ele não diz muita coisa sobre mim hoje, né? Ele conta a minha história. Mas hoje, se eu tivesse um texto no coração, nenhum. Tá na hora de lançar outro livro, então. Eu já tô no próximo. Eu quero saber do próximo. Já tá na hora do próximo. Esse livro, que é um ritual de entrega ao mundo, né? É um ritual que eu tive que fazer pra abandonar essas histórias, abandonar esse discurso do sofrimento, como a gente tá conversando, e poder tomar posse da minha vida, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que a arte me protegeu mesmo. A escrita também é um formato que eu utilizo muito pra me expressar e pra me entender. Assim, eu costumo dizer que é um processo de reconhecimento, né? Porque eu sou aquilo que eu escrevi, mas no outro dia eu também não sou mais. E às vezes eu revisito alguns textos e eu percebo que eu era aquilo naquele momento e que aquilo era só uma fase pra mim. Mas alguns dos outros me acompanham até hoje. Acho que o primeiro texto que eu escrevi logo no início da minha transição, ele me acompanha muito em significado até hoje. É muito da forma como eu penso. E eu assisti um show da Lued Luna nesse domingo que passou, e ela fala sobre como ela escrevia sobre amor
de uma maneira, e hoje mais madura, ela revisita esses mesmos temas, mas ela pode falar desses temas de uma maneira mais complexa, e como ela acha isso bonito, e eu percebo esse mesmo lugar, no sentido de muitos textos ainda fazerem sentido pra mim, mas eu consegui falar daquilo e expressar aquilo de forma mais complexa, de forma mais madura. Acho que me posicionar aqui hoje tem uma postura mais madura, né? Se eu for olhar a Niri da primeira temporada, ela tava tentando se encontrou nesse episódio 7, que olhou pra travesti do lado e falou assim, eu também sou travesti. Eu lembro que a Mari disse, ai, como é bonito de ver que você se sente muito satisfeita neste seu processo de não ser nada especificamente, né? Ou melhor, não de não ser nada, mas de estar confortável em um espaço de não binariedade, de não ser nenhum nem outro. E eu fui percebendo durante a nossa conversa que a travestilidade é o não lugar, é o terceiro gênero. E como nesse processo que vocês veem que a psicologia aí abraça, né? A gente tá falando um pouco dessa psicologia que é determinante. E nesse processo de reconhecimento, em que lugares que a psicologia, essa possibilidade de troca, e não necessariamente... Eu queria que a gente expandisse um pouco e pensasse para além do consultório, para além da terapia que só algumas pessoas terão acesso, que é a terapia ali com o profissional. De que outras maneiras a pessoa consegue se fortalecer dentro dessa subjetividade enquanto corpo trans que tem a ver com a psicologia e as trocas? Eu acho que estando em contato com a arte, principalmente, pra mim é a primeira coisa, assim. Recentemente, eu tava ouvindo uma música de uma travesti que ela começa a narrar um processo de... um ritual que ela faz dentro do banheiro. E eu me descobri travesti dentro do banheiro. Trancadinha no banheiro, com as velas acesas. E aquilo pra mim foi tão mágico, tipo, ouvir aquilo, tipo, nossa... Tá, então todo mundo faz isso, né? Tipo, toda travesti vive isso, talvez sim, talvez não. Eu acho que a arte é o principal lugar, assim. Eu acho que ter mais e mais artistas, referências para que pessoas trans possam não necessitar diretamente de um processo terapêutico para se enxergar, para construir uma narrativa da própria vida, né? E com certeza a comunidade também. Eu acho que a comunidade, ela tem uma função, né? E é uma comunidade também, eu acho que muitas pessoas trans podem ouvir isso e vai falar assim, minha comunidade é uma bagunça mesmo, porque é uma comunidade, né? Eu acho que é isso. É a oportunidade, inclusive, de se viver em uma bagunça, só que em uma bagunça... Saudável. Saudável, mais humanizada, né? Tipo... tá todo mundo brigando, mas é um monte de gente trans brigando. É uma bagunça que te cabe, né? Que não te expurga. Eu acho que essas duas coisas são as principais coisas, assim, né? O esporte, com certeza. Lugares em que o corpo esteja em ação, né? Acho que é isso. Concordo 100% com o que você falou. E eu acho que isso tem a ver com essa pessoa se ser. Então, espaços em que ela tem possibilidade de se ser, né? E quando você fala sobre pessoas trans conhecerem, conviverem com pessoas trans, né? É o espaço, teoricamente, eu acho que na prática, de vias de regra, mais seguro para isso ser vivido. Inclusive, nesse mês, vamos ter luau. Verdade. Inclusive, nossa, enquanto delícia. Frente Trans, a gente tá organizando um evento. Então você, pessoa trans, fica atente pra um luau que vai acontecer. Que dia que vai ser? 28 de julho. Dia 28 de julho. Junho. 28 de junho. Agora, Sem nesse semana mês. que vem na outra. Sem semana que vem na outra, que vai ser luau. Vai ser um luau terapêutico. Um luau terapêutico e vivencial. Cheia de transinhos, Uhum. entendeu? Vamos dar enfoque em pessoas racializadas. E esse é um espaço de possibilidade de recarregar, né? Um lugar onde você consegue estar com pessoas com uma postura desarmada.
a gente anda muito armado na sociedade. E a gente precisa fazer isso realmente. Então, estar em lugares onde você pode ser com naturalidade te fortalece para quando você precisa vestir a sua couraça e enfrentar o mundo. Então, fique atente às redes sociais do Universo Trans e da Frente Trans. E do álbum que você estava falando da Vita, né? E como não citar essa maravilhosa? Maravilhosa. Não, Vitas House entregou. Vita entregou com o Vitas House. E eu não sei se você sabe, mas a gata vai estar aqui em Londrina. Aqui em Londrina? Aqui em Londrina, olha. Ai, que bagunça. Ai, que bagunça. Na frutaria! É, meu bem. Ô, amor, frutaria servida não só para as gays agora, também para as trans. A frutaria entregando tudo. Ai, que tudo! Sim, eu acho que não teria uma outra festa, senão a festa mais pop de Londrina, pra trazer uma atração tão relevante pra comunidade, pra cultura no geral, pra cultura pop, pro funk. Então, assim, pra além da Vita, a gente ainda vai ter uma line trans. E assim, a gente vai estar na Friends. Nossa, chique. E a Pessoa Friends cis pode ir? é chique. Pode! É pra comunidade do geral. Se interessou, vamos tá colando, entendeu? E é muito legal porque a Friends é uma balada, assim, que tem uma das melhores estruturas aqui da cidade. Eu diria que é a melhor estrutura aqui dessa cidade, entendeu? Tem luz, é imensa, é bonita. Parece um cruzeiro, falam. Aham! Cruzeiro. Eu acho que é perfeito pra gente trazer uma atração desse tamanho, assim. Não, eu ia falar sobre esse álbum da Vita mesmo, assim. Eu acho que é muito empolgante receber uma artista trans. Ela já esteve aqui algumas vezes, mas esse álbum especificamente, assim, é um álbum muito potente, em que ela traz a vivência dela enquanto uma travesti macumbeira, né? Ela traz a vivência dela espiritual, ela traz a vivência dela sexual, ela traz a vivência dela de relações, né? Então tem músicas que são mantras, né? Tipo, mandando embora a disforia. Então, tipo, imagina fazer isso no meio de um monte de pessoas trans, todo mundo gritando. Sabe? Disforia, vai embora! Vai embora! Nossa, Deus! Então, gente, lembrando, os ingressos já estão disponíveis. A gente vai deixar o link dos ingressos para essa festa na descrição do episódio do podcast, mas você também vai poder encontrar em todas as redes sociais do Universo Trans e do TikTok, do Instagram, enfim, para moradores de Londrina ou redondezas que queiram vir acompanhar este acontecimento na cidade. Apoteótico. Apoteótico, esse momento apoteótico para toda a comunidade LGBT. A festa acontece no dia 27 de junho na Friends de Londrina. Eu não perderia por nada. Não vou perder, né? Estarei lá. Então, assim, até se quiser me encontrar, entendeu? Me dá um beijo. Fica o convite pra vocês. E eu queria que a gente continuasse nesse assunto das grandes artistas trans que temos. Eu gosto muito da Castiel Vitorino, por exemplo. Eu acho que ela cria de forma muito visceral. Ela traz muito uma experimentação, uma ideia do corpo. E eu acho uma coisa muito complexa que ela traz, que ela diz que se não existissem todos esses preconceitos, né? Preconceitos raciais e preconceitos e transfobia, que ela não faria essa arte, né? Dessa forma que ela faz. Então que é muito esse lugar que eu não sei se combate necessariamente uma violência, né? Mas que parte, né, desse lugar. E que parte em um espaço de afirmação do próprio corpo, da própria vivência. E isso é muito potente, sempre me impactou muito, assim. Sou muito fã. Castiel, um grande beijo. Um beijo, Castiel. É muito lindo, assim, ela tem esse projeto, né? O Corpo Flor, principalmente, que pra mim é uma das coisas mais impactantes, assim. Que ela começa, no processo de transição dela mesmo, ela começa a se pintar e pintar outras pessoas, né? E fazer pinturas corporais mesmo, né? Que tem essa coisa com as flores também, mas essa coisa de ornar o corpo, para que ela fala que nesse processo da pesquisa dela em Corpo Flor, ela fazia isso todas as vezes que ela estava quase esquecendo de quem ela era. Então ela recorria a pintar o corpo dela e ver o corpo dela em
em outras formas, com outros desenhos, ornamentos, para que ela lembrasse que ela existe e ela tá viva, né? Então isso é algo muito potente na nossa vivência enquanto pessoas trans. É que a gente não tem uma referência. A cisgeneridade não é uma referência pra gente, nem nossos pais, nem a igreja, né? Tipo, nem nada dessas instituições que a gente tá falando não são referências. A nossa referência somos nós mesmas, né? E muitas vezes, como tem a F. Godoy também, que é uma ilustradora trans, que ela pinta corpos flores mesmo, né? Ela vai lá, ela pega uma fotinha de uma pessoa, ela termina, corta a cabeça, ou corta o braço, corta a perna e desenha o resto com flor. Que é justamente isso, né? Da gente ter esse espaço na arte de imaginar os nossos corpos para além dessa concretude aqui, né? Que é o braço, que é a perna, que é, né? Tipo, a experiência de cada corpo, né? E eu acho que isso é muito potente, assim mesmo. E a gente tem a grande Linda Quebrada, assim, né? Que eu acho que é a grande referência que a gente tem. Lin, Muito mãe. Eu te amo muito, você mudou a minha vida. Nossa, eu escutava muito também. Sim. Lin, eu escutei muito e sem entender, assim. Eu lembro que eu morava com um amigo na época, e aí eu passava dias, assim, muito revoltada. E eu não entendia muito bem o porquê. E aí eu me trancava no banheiro e escutava Pajubá na caixa de sons, tomando um banhão, assim, sabe? E daí eu saía e eu tava super bem. E eu acho muito bonito que a arte da Lin acompanhou toda a evolução dela também enquanto pessoa, a autodescoberta dela enquanto pessoa. Então a gente parte de um lugar bem bicha preta, bicha travesti, aí ela é ciente, né, incorporada nessa identidade. Depois ela vem com a parte espiritual. E como também a espiritualidade é um espaço de fortalecimento da nossa individualidade, né, dessa nossa consciência também. A espiritualidade que, claro, nos cabe e que nos fortalece. Acho que existem espiritualidades e espiritualidades, né? Acho que, na verdade, religiões e religiões. Mas como a espiritualidade, né? Pensar espírito, pensar a complexidade humana para além do corpo físico. E aí, mais uma vez, a biologia reducionista, nos fortalece enquanto pessoa, assim, né? Eu amo acompanhar o trabalho dela, assim. Eu acho que pra mim também foi uma grande descoberta quando eu descobri, através da Lin mesmo, que eu podia brincar com as palavras ao falar sobre o meu corpo mesmo, né? Acho que a Lina brinca muito com as palavras mesmo. Então, eu acho que isso é uma possibilidade que só o nosso corpo vai entender, assim, né? Na verdade, eu não acho que é só o nosso corpo, não. Eu acho que todo corpo que se propõe a brincar para além do que já foi dado, né? Eu acho que todo corpo pode experienciar isso, né? Isso é incrível. Vocês têm referências trans, meninas, enquanto artistas? Quem são as referências trans de vocês? Eu vou ser bem honesta, eu não sou uma pessoa artística. Eu não tenho referências. Eu não sou uma pessoa muito musical. Você é mais da leitura, né? Que você indicava das séries, né? Lembra? Você indicou várias na temporada, também nem assim. muito, assim. Eu não sou uma pessoa... Eu tenho explorado agora um pouco mais a minha escrita, mas também de um lugar muito engatinhando, assim, muito novo. Então, agora que eu tenho vivido um pouco mais a arte na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa ligada nem de acompanhar artistas, nem de explorar o meu lado artístico, assim. Então, eu vou conhecer pessoas muito famosas, né? Tipo a Linda Quebrada, a Lineker. Então, eu vou conhecer Nossa, pessoas... que foi outra também. Meu Deus, como eu chorei. Índigo Borboleta Anil, eu chorei como criança. E eu não sabia o porquê eu chorava. Eu apenas chorava. Chorava quando ela dizia... Eu perdi o medo da chuva para poder reencontrar a metade dessa vida que não me deixaram usar. Gente, essa é a primeira como música que eu ela escreveu, chorava. sabia?
E assim, eu quero viver essa metade dessa vida. É sem saber mesmo, né? Que eu queria tanto viver essa metade da vida. Nossa, eu já chorei cantando na chuva no show dela essa música. Ai, que delícia! Foi o momento da minha vida, assim, ó. Nossa, encharcada. Uma catarse. E essa foi a primeira música que ela escreveu. Eu acho isso muito incrível, que ela faz toda a obra dela depois que ela escreve essa música, sabe? Peraí, dá licença. Né? Eu perdi o medo da vida e agora eu vou aqui, eu vou escrever, eu vou compor, vou falar sobre amor, vou falar sobre possibilidades pro nosso corpo trans, assim, né? A Lineker é uma grande referência, tipo, Caju, né? Quem não foi tocado por Caju, né? Morreu por dentro. E o que vocês acham que a arte possibilita que talvez a medicina e a psicologia ainda não, pros nossos corpos? Eu acho que liberdade. Explorar. Sofrer com qualidade. Sofrer com qualidade. Com qualidade é ótimo. Porque eu acho que você se permite ser mais livre, você se permite se explorar, se expressar, sem julgamento. A arte, ela não impõe julgamento. E eu sinto que é o que você trouxe, de que muitos textos seus você escreveu antes de conscientemente se perceber, né? Nesse lugar. E eu que li o seu livro, fiquei impactada com essa informação, porque eu não sabia dessa informação. E são textos muito... crus, assim, e honestos. E que realmente é perceptível que eles vieram de um lugar muito profundo, mas que na minha cabeça era de um lugar de já consciência. Não. Então eu acho isso que é isso que a arte permite, acessar lugares que às vezes não se tornaram conscientes, que às vezes estão naquele pontinho assim de não sei se eu tenho coragem de falar isso ainda, porque a hora que a gente fala fica muito forte, muito concreto, né? E aí eu entendo que aqui a escrita, mas a arte de qualquer maneira permite acessar coisas que às vezes a gente ainda nem sabe que estão lá, mas elas estão, porque se elas foram escritas, porque elas estavam ali incomodando, né? Mas não estava de uma forma tão consciente. Eu acho que isso, sim, que você tá falando, de não ter consciência, eu não tinha consciência, mas eu escrevi. Há um tempo fui invadida por imagens de ferragens, quando conheci corpos que foram enclausurados e teceram com as linhas nos arames que soltavam farpas. Farpuda, áspera, ardida, armada, alucinada, petulante, frutinha, fritada, rejeitada, esparramada, ferrada e ferreira. Desamarro os ferros forjados fundidos ao meu corpo ao endireitá-lo e transfiro para o corpo machucado uma armadura de ferro. Sou ferreira, sou ferrada e sou ferrugem no tempo aberto. É muito doido, porque eu não sabia do que eu tava falando, mas eu sabia que eu tinha um corpo rígido, eu sabia que eu tinha um corpo que doía, eu sabia que eu tinha um corpo que sentia, né, por causa da artrite, sentia mais frio do que o normal, um corpo frígido, um corpo que foi xingado a vida inteira. Eu sabia todas essas coisas já sobre mim. E é isso que eu consegui escrever. E daí, se a gente pega essas palavras, facilmente a gente pode escrever uma travesti dessa forma. Né? E eu acho que... Características de personalidade, né? De como se colocar. E aí é isso, lendo o seu livro, talvez a minha visão fosse essa. Eu não sabia sobre todos esses outros pontos que você trouxe agora. E aí me surpreendeu, né? Ouvir e daí entender o quão complexo é a existência do ser humano. De que, de fato, você também não se reduz a isso. O seu livro fala sobre muitas outras coisas também do seu ser, né? Sim. E até de coisas que já passaram, né? Quando o seu último texto traz a saída da caverna, que você escreveu depois do livro já pronto, né? Como é bom ser sua amiga e saber dos detalhes. E eu acho muito importante isso, esse recado que você deixa de eu já saí da caverna. São textos inconscientes de alguém que já sabia quem era, mas tinha na palavra escrita a única forma de coragem para se expressar, né? Sim. E como isso, depois de pronto, também são coisas que você superou em determinados níveis, mas são coisas que ainda fazem parte de você. Talvez algumas cicatrizes, né? Talvez algumas
vivências que amadureceram conforme o tempo, né? Eu Sim. acho isso maravilhoso. Isso é muito potente mesmo, assim. Eu acho que eu olhei pro texto do lado desse que eu li agora. E é um texto que eu já me entendi uma pessoa não binária. Só que esse texto, ele fala sobre qualquer outra coisa que não ser uma pessoa trans. Sabe? Eu vou ler ele também. Por favor. Outro dia eu me olhei no espelho e eu vi no reflexo um rosto diferente. Todo marcado pelas expressões mais adultas. Eu acho que eu tava fazendo perto dos 30. Expressões mais duras, mais contornadas. Eu tinha medo. Tinha medo de chegar na frente do espelho e me ver só adulto. Só marcado pelo tempo na minha face e na coluna. Olhei bem fundo nos meus olhos verdes rodeados do cansaço, descendo pelo nariz que desde cima marca que é cheio e torneado, até chegar na minha boca, com lábios lindamente contornados. Cheguei com as mãos na boca e percebi que os tapas não a marcaram tanto quanto os olhos que estavam sempre assustados. Nesse dia, no espelho, eu não estava assustado. Tinha realizado um sonho de criança, que tirou a mão que estapeou a minha cara toda vez que eu dizia que eu só queria me olhar no espelho. E eu me olhei, e tô me olhando agora de novo. Eu sou uma árvore bonita. Ai, que Eu sou uma árvore Pode ver que eu até falo bonita. masculino nesse texto. Nossa, né? sim. Isso é muito forte, né? Mas eu tô sentindo um cheirinho e eu tô vendo uma coisa que chegou pra Nossa, gente sim, que me também. Eu tô sentindo também. bastante, entendeu? Então, assim, queremos recebê-las, por favor? Produção, que delícia. produção. Mas o que é isso, delícia. meu bem? Ai, gente. Ai, é Uau. porçãozinha. Tem batata, tem onion rings, nuggets, dadinhos de tapioca. Tá liberado? Tá liberado, tá liberado. Eu quero esse. Que delícia. Eu achei isso tão bonito. É de tapioca, né? É de tapioca. Palitinho de tapioca. Esse aqui é de Doritos. Tá brincando? Tô falando sério. Que chique. Nossa, mente. Pode surfar. Gente, essas Ai, que porções delícia. aqui são do Nick Burger. Vocês conhecem? Vocês já foram, né? Nossa, eu Todo amo mundo. Não. Eu tô sempre lá. Nossa, Nunca Tô foi. conhecendo. Amiga, Mona, tem você tá tanto hambúrguer perdendo gostoso. demais. Tem. É uma delícia. O Nick fica ali na Rua Paranaguá, 921. Um pouquinho do lado do Máximo Villa. É um espaço que é um estacionamento, assim, tem um grafite bem bonito na parede. E o espaço é uma delícia. Assim, eles têm várias opções vegetarianas. Isso aqui é vegano, ó. Esse aqui. Nossa. Arrasou, tem Esse é do opções quê? veganas. E não é uma ou duas, não, são várias. Por exemplo, de opção vegetariana, eles têm hambúrguer de feijão fradinho, cabotiá e de grão de bico. É bem Adoro gostoso. Nossa, é um nuggets vegano, que delícia. E para as receitas que vão hambúrguer, etc., eles têm também coisas diferentes. Por exemplo, molho pesto, tem um hambúrguer de whisky. Ah, é bem bom. eu comi Acho que a gente isso. vai ter que sair daqui pra lá comer hambúrguer. Exatamente. E assim, a melhor coisa, o dono é uma pessoa trans. Gabriel assim. maravilhoso. É um Gabriel Bonato, é uma pessoa incrível. Ou seja, é um espaço super acolhedor para todos, mas principalmente para a comunidade LGBTQIAPN+. Inclusive, tá rolando o jogo. E se você não tem onde assistir o jogo ainda, eu acredito que essa é uma ótima sugestão. Você vai estar comendo bem, vai estar se sentindo seguro e vai estar curtindo um pouco do espírito do Brasil, que estamos todos tão mergulhados, não é mesmo? Clima de Copa. Teve um ano Clima de Copa. Teve um ano que ele fez até um hambúrguer especial do mês do orgulho. Que eu lembro, inclusive, que eu pedi, que eu amei o hambúrguer. Eu não lembro Ah, ele é muito o que criativo, era, hambúrguer, uma mas era um delícia. hambúrguer só do mês do orgulho. Eu acho que eu pedi umas 3 vezes no mês, porque eu gostei tanto. Só E que açaí? foi, acho que já faz uns 2, 3 anos, assim, já faz um tempo. Aí, Gabriel, já fica essa ideia, viu? E eu Queremos acho hambúrgueres que novos. dá pra comemorar o aniversário lá também, né? Que tem a mesa de sinuca na salinha do lado. né? É verdade. A gente já foi aniversário que fechou a salinha lá e a gente ficou lá. Total. Uma delícia. Gente, maravilhoso. é uma delícia. Amei. Agora eu quero uma sequência de para a comida do Gabriel. Eu vou provar de Doritos. Oh my god, so creamy. Deixa eu ver esse molho. Gente, é muito bom tá indo pro encerramento, assim, né, do episódio, nesse clima gostoso, alimentando a nossa... Alimentamos a nossa alma e alimentamos o nosso corpo agora, né? E pra gente encaminhar, eu queria fazer perguntas específicas pra vocês, assim, né?
Eu queria começar com a Mari. Deixa eu terminar de mastigar, mas pode perguntar, que eu vou ok, mastigando. Vai perguntando, eu vou mastigando. Tranquila, toma uma água, entendeu? Mas pode perguntar. O que você acha que a psicologia ainda precisa aprender quando se trata de pessoas trans? A psicologia precisa aprender a aprender. E a ouvir, e a acolher, e a validar do que a gente trouxe, que é a validação pra gente, que é proporcionar esse terreno, e que você trouxe brilhantemente, que não é só ter a terra fértil. E eu achei isso incrível. A psicologia precisa aprender o seu lugar no mundo também, de não ser a detentora do conhecimento soberana. Não é e não somos, não estamos nesse lugar. E então, resumidamente, eu acho que a psicologia precisa aprender a sair desse lugar de deusa do conhecimento e de que sabe tudo sobre o outro. Quem sabe mais de si do que a própria pessoa? O nosso papel, enquanto psicologia, e não só na psicologia clínica, é proporcionar contexto e espaço para as pessoas se serem, se explorarem e se conhecerem. Então, a psicologia precisa aprender a se amar menos, eu acho. A se endeusar menos e a ouvir e acolher com muito mais humanidade para além da técnica, que a gente já conhece o suficiente. Então, precisa ser mais humana. E por mais estranho que pareça dizer isso, né? Porque a psicologia cuida do emocional, da mente, do ser humano como um todo, ainda é um lugar que algumas vezes não tem acolhimento, que não escuta o outro, que quer só reproduzir aquilo que já sabe. E a gente sabe tão pouco, né? A gente já errou tanto. Então, é reconhecer esse lugar de humildade. Acho que é vestir as sandálias da humildade e entender o lugar que a gente tem no mundo. Clap, 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 clap. Yes, Sim, queen! Muito fada sensata! Você falou que as mãos da psicologia estavam sujas lá no começo, né? E eu acho que a psicologia precisa aprender a se sujar de outras formas. Entrar nos encanamentos, nas trincheiras, Nos esgotos, nas esquinas. se sujar de rua, se sujar de cultura, de arte. Só pra complementar o que você tinha dito lá e agora. Ai, eu amei, gente. Muito complementadas. E, Nossa, eu nem sei Júlia... falar bonito desse jeito. É artista, né? Artista é assim, se expressa lindamente. A cada vez que ela fala, eu fico aqui assim. Mais focado um pouquinho. O que pra você, Júlia, o que a comunidade médica tem a aprender com pessoas trans? Eu acho que a comunidade médica tem a aprender com as pessoas trans, Sempre. aprender sobre diversidade, sobre vulnerabilidade, sobre a complexidade do ser humano, as diferenças. Porque como vocês falaram, é difícil quem passa por um processo de autoconhecimento, a não ser que precise muito. E a pessoa trans, ela precisa disso para existir. Então, não só a comunidade médica, tá? Eu acho, em geral, todas as profissões têm a aprender com pessoas trans se olhar, se enxergar. Sabe, tipo, olha no espelho e vê se enxerga. E se reconhecer, se reconectar, se olhar também. Porque a pessoa trans, ela é obrigada a se olhar e se descobrir e se expressar e como fazer isso. E igual a Mari falou, nunca foi questionado eu ser uma mulher cis. E eu vivo numa bolha. E eu sei que eu vivo numa bolha de muito privilégio. Então, eu acho que as pessoas, em geral, não só a comunidade médica, que vivem nas suas bolhas de privilégio, eu acho que tem a aprender a ser mais humilde, olhar pra si e, tipo assim, ver se enxerga na sua insignificância. E se autoconhecer pra poder também tratar bem o outro. Há muito mais do que pra viver do que é dado pra sociedade, né? Eu acho que quando vocês falam sobre nunca foi perguntado, mas a gente podia perguntar, né? Se a gente quisesse questionar, né? O que é ser uma mulher cis. Né?
Mas parece que não tem espaço para esse questionamento. É que tem quando muito mais você pra se viver. pergunta Chega a sobre ser na ridículo. comunidade Quando a gente pensa médica. É que quando você pergunta na comunidade médica, parece que é só na comunidade médica que isso existe. Eu entendo que a pergunta é porque eu sou médica e vivo nesse ambiente. Mas eu acho que todos os espaços de privilégio. Porque a comunidade médica é uma bolha de espaço de privilégio. Sim. Sabe? Obrigada. De É nada. isso. Eu acho que todas as pessoas têm muito a aprender com a gente, afinal, não é mesmo? E Di, o que Recados da Caverna tem a dizer pro mundo? Recados da Caverna tem a dizer pro mundo que existe vida para além do sofrimento, da violência, da opressão. Que é possível florescer em meio ao sangue. É possível criar em meio à dor. E é possível transpor tudo isso e criar uma vida muito bela. Eu acho que Recados da Caverna é um manifesto de vida. E é muito bom saber que tem vida depois de tanto sangue. E que a vida não se esmoeceu ali no sangrar, mas que através daquele sangue, dessas palavras, eu pude criar muito, 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 muito. E eu quero criar cada dia mais. Tem muita vida para além das primeiras paredes, das primeiras barreiras, desde a infância, né? Mas essas primeiras que a gente vai encontrando nos conflitos e nos questionamentos de gênero. É doído, mas logo floresce. Que lindo! Leiam Recados da Caverna, viu? É Leiam. só achar o Instagram da Di. Manda uma mensagem. E R$20 baratinho, ó. mais frete. Mais frete. Pagar o frete. Gente, pra mim, o que fica é que pessoas trans não estão pedindo mais autorização pra existir. A gente não é uma tendência passageira, a gente sempre esteve aqui. E a questão não é mais se a gente é ou não legítimo ou se somos ou não seres inteligíveis. A grande questão é porque a sociedade continua negando a nossa entrada e continua negando a nossa existência e dificultando a nossa possibilidade de viver com plenitude. Ser travesti não é questão de desejo, é questão de reconhecimento. E esse processo é pessoal e incrivelmente potente, não só para nós, mas para toda a sociedade. Que eu espero que a gente possa existir para além do binário. Que possamos existir para além do Sim. binário. Caralho. Ai, que um dia esse podcast seja obsoleto. Vamos olhar pra ele e falar, gente, estavam discutindo Exato. isso. Ai, Olha por só que absurdo. favor. Nossa, meu sonho. Pode fazer um podcast só pra falar desse salgadinho. Só desse nugget. Pessoal, eu queria reforçar que esse podcast teve patrocínio de Nick Burger e também de Frutaria, a festa mais pop da cidade de Londrina. E eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Também gostaria de agradecer vocês, meninas, e você que ficou com a gente e nos ouviu até agora. Seja qual for a plataforma que você estiver ouvindo, existe alguma forma de interagir. Eu espero que você tenha interagido no meio do episódio, tá? Entendeu? Mas se não interagiu até então, interaja agora, porque vai ser um grande prazer pra nós ter você como parte dessa conversa. Um grande beijo e até uma possível segunda temporada. Beijo, obrigado. Pode se Obrigada. despedir. Obrigada, É um prazer meninos. estar aqui de novo. Eu quero agradecer por essa iniciativa, Niri. Eu fiquei muito feliz e tô muito satisfeita com esse episódio. E espero que possa existir uma segunda temporada mais amadurecida. E quero compartilhar minha rede social, é @DRA Júlia Morales. Apenas. Arrasou. A minha é pc.marianamateus no Instagram. A minha é
@didi com H, DHI.E. Você me encontra nas redes sociais como aniri.niara ou você pode encontrar o Universo Trans Podcast em @Universo Trans Podcast. Se você é uma marca que tem interesse em participar de conversas que não são efêmeras e que serão relevantes não só hoje, mas durante um bom tempo, e espero que um dia se tornem obsoletas, como a gente disse, a gente tá aberto a ter você com a gente como um propulsor dessa discussão que é tão importante ainda para nossa sociedade. Um grande beijo. Obrigada, gente.